Pai, nós te adoramos nessa noite. Nós damos a Ti maldade e adoração. E agora, Pai, neste momento nós queremos nos sentar à tua mesa e comer do teu pão, comer do pão da vida, nos alimentar de Cristo, nos alimentar da Sua palavra, nos alimentar daquilo que Ele tem para nos conceder nessa noite, Senhor. Espírito Santo, ministra em cada um de nossos corações, Senhor. Arranca os véus do nosso entendimento, abre os nossos olhos para que possamos te ver, abre os nossos ouvidos para que possamos te ouvir, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus. Aleluia. Amém, queridos. Amém. Boa noite. Boa noite. Paz seja convosco, amém? Antes de sentar, dá um abraço a quem está pertinho de você. Aleluia. Amém. Glória ao nome de Jesus. Teu nome é santo, Pai. Oh, Jesus. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, verso 1. E nessa noite nós vamos meditar, nós vamos entender, afinal de contas, do que Jesus nos salvou. Do que Jesus nos salvou. E nós queremos entender isso hoje, das várias causas que Jesus nos salvou. Eu queria falar de duas nessa noite, para a gente mergulhar na palavra, entender. Lucas 19, verso 1 ao 10 diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Verso 2: e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Então Jesus me disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Muito bem, queridos. Antes da gente entender do que Jesus nos salvou, a gente precisa entender qual era a nossa condição sem a salvação. Qual era a nossa condição sem a salvação? Às vezes, deixa eu só trocar essa música aqui, senão eu não vou conseguir me concentrar. Eu vou viajar aqui na música e vou. Glória a Deus. Então, às vezes alguém diz assim: o dia que eu encontrei Jesus. Então, já vamos começar corrigindo aqui. Jesus não estava perdido, ele não precisava ser encontrado. Você já foi em algum lugar e perdeu uma criança numa festa, no shopping? Perdeu de vista?
Tá? Quem estava perdido não era Jesus. Você está entendendo? Não foi o dia que eu encontrei Jesus. Jesus andava assim, sem destino, não sabia onde ele estava, né? Você chegou daqui. Não é? A palavra de Deus, Jesus, o Evangelho de Lucas, ele relata o encontro de Jesus na casa de Zaqueu. Zaqueu era um homem da nação de Israel, que era contratado pelos romanos para ser um cobrador de impostos. Os publicanos, conhecidamente, enriqueciam porque cobravam mais do que deviam, enriqueciam porque eles exploravam as pessoas, porque vamos dizer que o imposto fosse 5, eles cobravam 20, e aí eles entregavam 5, ficavam com 15, e de um modo geral a nação, ela tinha muita raiva dos publicanos, porque eles se permitiam contratar por aqueles que dominavam a nação. Então Jesus entra em Jericó e Zaqueu ouve falar que Jesus vai passar por ali. E ele então rapidamente tenta ir no lugar que ele possa ver Jesus, num caminho pelo qual Jesus ia passar. Mas ele era pequenininho, ele era baixinho. E ele viu que não ia conseguir ver Jesus. Ele teve a ideia de subir numa árvore. Ele subiu na árvore e ficou lá. E a princípio, ninguém percebeu ele lá. Mas Jesus percebeu. Quando Jesus passou por ali, vendo Zaqueu, disse: Zaqueu, desce aí que hoje eu vou ficar na sua casa. E aí nós vemos que Jesus vai para a casa de Zaqueu, Zaqueu recebe Jesus. E aí naquele encontro, sentados à mesa, Jesus, Zaqueu, a família, e aí a notícia se espalha na cidade, e logo surgem aqueles que sempre gostam de julgar as coisas. E eles começaram a dizer: que absurdo, esse homem diz que é o mestre, esse homem diz que ele é o filho de Deus, esse homem diz que ele é um profeta que vai se hospedar na casa de um publicano. Então, se hospedar na casa de um publicano, ficar na casa de um publicano, seria ser uma ofensa terrível. Eu nem sei nem o que comparar nos nossos dias, o que a religião hoje diz, dependendo, sei lá, você vai se hospedar na casa de um traficante, de um bandido, alguma coisa assim. O pastor foi lá na casa daquela pessoa, não sabe quem é aquela pessoa. É mais ou menos isso. E aí, quando Jesus está lá na casa de Zaqueu, ele é tocado por aquilo que Jesus está ensinando, ele é tocado por aquilo que Jesus está falando, e ele imediatamente se levanta e ele expressa a forma como ele foi tocado pelo Senhor. Ele diz: Senhor, eu vou devolver, se eu roubei, eu vou dar metade dos meus bens. Você já imagina o tamanho do impacto de Jesus na vida de Zaqueu, porque ele se levanta e diz: eu vou dar metade dos meus bens. Você daria metade dos seus bens? Ele tinha noção de que a riqueza dele vinha de uma forma de fraude. Então ele diz: eu vou dar metade dos meus bens. E se eu enganei alguém, eu vou dar quantas vezes mais? 4 vezes mais. A lei dizia que se alguém fosse defraudado, se alguém fosse roubado, se alguém fosse enganado, ele devia ser restituído 4 vezes mais. Então ele está cumprindo a lei. E aí Jesus diz algo que é onde chega, qual é a nossa condição. No verso 10, ele diz lá, na saída ali, ele diz ali, no verso número 10: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, Zaqueu estava perdido. E aí eu fui ver os vários significados dessa palavra perdido. Perdido. Sabe que a nossa língua portuguesa, irmãos, é bem complicada, né? Uma palavra tem 500 significados. Eu imagino a dificuldade de alguém que vem de uma outra nação e que vai aprender o português, e aí ele cai nessas pegadinhas da nossa língua, do nosso idioma, e o perdido é uma dessas palavras. O perdido, por exemplo, a gente usa quando alguma coisa foi extraviada, alguma coisa desapareceu. Não sei na casa de vocês, mas aqui em casa às vezes desaparece umas coisas que a gente não acha, não encontra mais.
A gente brinca, às vezes tem doente nessa casa, que as coisas somem. E aí quando a gente se mudar, vai dizer, no dia da mudança a gente vai achar, mas agora a gente não se muda mais. Então tem coisas que talvez nunca mais a gente encontre. As coisas simplesmente desaparecem, fica extraviada. A gente não encontra, então se usa esse termo, perdido. Está perdido, não se acha mais, não se encontra mais. Outra palavra, outro sentido da palavra perdido é alguma coisa que não pode mais ser reparada, que não pode mais ter, que não tem mais conserto, então está perdido. Rasgou de vez, quebrou de vez, queimou, não tem mais conserto, então está perdido. Já era, acabou, não tem solução. Está perdido, também se fala de perdido ou perdeu, quando alguma coisa, por exemplo, no futebol, foi lá, jogou e perdeu. Hoje tem Grenal, né? Se teve, já teve, se vai ter, vai ter. Então, aí quem perdeu lá, perdeu. O Inter perdeu, o Grêmio perdeu, está perdido. Levou mais longe, está perdido. A palavra, esse termo perdido também é usado para alguém que vive de uma forma imoral. Fulano está perdido, então a gente já sabe, aquele lá não presta. Não é isso? Fulano é perdido. Vive de uma forma tão imoral que a gente usa esse termo, está perdido. Não tem mais jeito. Não tem mais solução para ele. Outra questão que a palavra perdido se usa e que é a condição do homem sem Cristo, é aquilo que não tem mais solução. Aquilo que é irremediável. Aquilo que não tem uma saída, não tem mais o que fazer, então está perdido. Acabou, está perdido. E quando Jesus fala no Evangelho de Lucas que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, ele está falando disso. Ele está dizendo que eu e você, sem ele, estamos perdidos. Ou seja, não há o que a gente possa fazer, não há o que o ser humano possa fazer para encontrar salvação. Não há o que o homem possa fazer para alcançar a salvação. Ele está perdido. É algo irremediável. É algo que nada que ele faça, nada, nenhum esforço, nenhum empenho, nada que o homem faça, o tornará capaz de alcançar a salvação. Então Jesus diz assim, o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. O que se havia perdido? Eu e você. Nós nos perdemos. Nós nos perdemos, o homem se perdeu. O homem ganhou por herança o estar perdido. Ele ganhou por herança de Adão, porque Adão foi aquele que fez nos perder, aquele que saiu do alvo, aquele que saiu do propósito, e que nos deu como herança a natureza adâmica, a natureza que se rebela contra o propósito querer de Deus. Deus disse, não faça, e ele foi lá e fez. Deus disse, não coma, ele foi lá e comeu. Deus disse, você pode fazer tudo, você pode comer de tudo, mas isso aqui você não pode, mas justo aquilo ele foi e fez. E aí o homem ganhou como herança o estar perdido. O estar perdido. Nós temos por nossa natureza, nós às vezes, o ser humano, às vezes ele gosta de romantizar algumas coisas. Então às vezes o pai, a mãe diz, essa criança é tão linda, é um anjinho. As pessoas dizem, é um anjinho. Não, gente, ser humano é ser humano e anjo é anjo. Lá no princípio, quando Deus criou todas as coisas, ele disse assim, cada um se reproduza segundo a sua espécie. Anjo não gera ser humano, e ser humano não gera anjo. Então ser humano gera pessoas. Então por mais linda, educada, por mais que uma pessoa seja agradável, ela não é um anjo, ela é um ser humano. E dentro dela está o resultado da queda do homem, que é a capacidade do bem e do mal. Mas a salvação não se trata de um homem ser tão mau ou de um homem ser tão bom.
A salvação se trata do fato que o homem está perdido. Por mais bom que ele seja, ele não vai alcançar a salvação. E por mais mal que ele seja, ele não vai agravar a sua perdição. Ele já está perdido. Não sei se você consegue entender isso. Por mais bem que uma pessoa possa fazer, estando sem Cristo, isso não vai lhe dar o direito da salvação. Por mais ruim que essa pessoa seja, por mais terrível que essa pessoa seja, isso não tornará ela mais perdida do que as outras. Porque toda pessoa sem Cristo está perdida. Essa é a verdade que Jesus quer dizer. O que é bom e o que é ruim. Porque tanto o que é bom e o que é ruim, o que é bom e o mal, o homem comeu disso na árvore do conhecimento do quê? Do bem e do mal. Do bem e do mal. Então, às vezes, nós vamos encontrar pessoas fazendo o bem, muito mais do que às vezes um cristão, mas ela está perdida. Você consegue entender isso? Amém. Mas ela está perdida, por mais que faça o bem. Porque não é o fato de fazer o bem que vai lhe dar o direito da salvação. É por aí. Eu não sei se você está conseguindo entender. Você está conseguindo entender? E por mais ruim que ela seja, ela não está mais perdida do que aquele que fez o bem, mas que está sem Cristo. Os dois estão perdidos. Jesus diz: Ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. Eu e você sem Cristo estamos perdidos. É isso que Jesus está dizendo. Eu e você sem Cristo somos Zaqueu. Eu e você sem Cristo somos alguém que está longe de Deus, perdeu-se no caminho. Então um dia, não foi você que achou a Cristo, você que encontrou a Cristo, você que... Não, Jesus te encontrou. Do mesmo jeito que ele encontrou Zaqueu. Amém? O fato é que Zaqueu recebeu Jesus e abriu seu coração. E às vezes alguém encontra-se com Jesus e não abre o coração. Eis a grande diferença. Então, se nós entendermos qual era a nossa condição, nós vamos entender o porquê da salvação. Nós estávamos perdidos e pronto. O que mais que diz a palavra? O que mais que diz a palavra? João, no Evangelho de João, capítulo 3, versos 16 ao 19, muito conhecido esse texto. A palavra de Deus, ela também fala da nossa condição, do 16 ao 19. Esse versículo você conhece. Olha só. Mas nele existe a verdade da salvação e a verdade de não ter salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Talvez na sua versão está escrito não morra. Não morra. Não pereça, não morra. Mas tenha a vida eterna. Seguinte: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse mundo que precisava ser salvo por Jesus é um mundo, são pessoas. Amém? Não é um sistema. Não é um sistema político, não é as pessoas. Ou como diz o gaúcho, um mundaréu de gente. São as pessoas. Jesus não veio para perder o homem, não veio para julgar. Não, nesse momento ele não veio para julgar, ele veio para salvar. Para que as pessoas fossem salvas por meio dele. No verso 18 diz: quem nele crê não é julgado. O que nele crê já está julgado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. O julgamento é esse: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, João está falando da condição do homem. As obras, a condição do homem sem Cristo é essa. Ele é mau. Ele é ruim.
O homem sem Cristo vive em desobediência, vive em transgressão. Então Jesus disse assim, ó, Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar o homem, para que ele não morra. Não morra. Essa morte que ele está falando não quer dizer que a partir do momento que alguém está em Cristo, ele nunca mais vai morrer. Ele vai viver eternamente. Ele vai se tornar um ser, um humano que vai viver nessa terra. Todo mundo vai morrer, mas ele não vai. Todos os ímpios vão morrer. Todos aqueles que não conheceram Jesus vão morrer, mas ele não, porque ele aceitou a Cristo. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando de uma morte eterna. É isso que ele está dizendo. Ó, não vai morrer, mas vai ter vida eterna. Amém? Não vai morrer, mas vai ter vida eterna. E aí ele diz, ali, ali ele fala que já está julgado. Acho que é o 17. Portanto, Deus enviou, 18, perdão. Quem nele crê não é julgado. O que nele crê, o que não crê já está julgado. Talvez aí na sua versão está dizendo, o que não crê já está condenado. Já está condenado. Vamos entender isso. Quando acontece um crime, e aí alguém é levado a julgamento, aquela pessoa é acusada de ter cometido um crime, mas não existem provas que possam condená-lo. Você está entendendo? Não existem provas que ele possa ser condenado, mesmo que se tenha certeza que foi ele que cometeu o crime. Então ele vai a julgamento, mas ele pode sair daquele julgamento livre. Você está entendendo? Agora, o que a maioria das pessoas pensa? Eu vou viver sem Cristo, eu vou ser uma pessoa boa, eu vou fazer o bem, eu não vou aceitar a Cristo, mas depois que eu morrer, Deus vai me trazer a julgamento, e Ele vai olhar para as coisas que eu fiz, e Ele vai dizer, você fez o bem, você não pode ser condenado. Não, você fez o bem, você não vai ser condenado. Vai lá, fica lá, vai descansar e tal. É isso que as pessoas pensam que acontece. Mas aí Jesus vem e diz assim, em João 3, 18, aquele que não crê já está o quê? Condenado. Condenado. Qual é a nossa condição sem Cristo? Está condenado. Perdido e condenado. Já está condenado. Não é que vai chegar diante de Deus e Deus vai julgar, vai ver, vai pesar aqui, vai pesar lá. Ele diz assim, não, já está condenado. Teu destino já está resolvido. Não é que depois que alguém morre, alguém vai fazer alguma coisa, já que ele não fez enquanto estava vivo, ele não tomou a sua escolha por Jesus, então alguém da família vai lá e não, eu vou fazer isso aqui porque daí eu vou ajudá-lo para que ele seja salvo, para que ele encontre salvação. Isso não existe, porque a decisão de salvação é individual. Eu não posso decidir por minha esposa, nem por minhas filhas. E nem eles podem decidir por mim. Eu decido por mim mesmo. Você decide por você mesmo. E ninguém na face da terra pode mudar isso. Eu posso orar para que alguém seja salvo. Eu posso orar para que o Espírito de Deus possa tocar no coração de alguém. Eu posso orar para que Deus ministre no coração de uma pessoa. Mas eu não posso decidir por ela. Eu não posso decidir por ela. Eu agora estou aceitando Jesus por essa pessoa lá, está assim, tá. Não posso. Eu posso orar. A oração pode muito ser feita, mas ela precisa tomar a sua decisão. Eu não posso decidir por ela. Então a palavra diz assim, você está perdido. A palavra diz, você está condenado. E o único jeito de você não estar mais perdido e não estar mais condenado é por Jesus. É por Jesus. O que mais que a palavra de Deus diz? Romanos 6, 22. Romanos 6, 22 e 23 diz assim, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Então agora está dizendo, bom, agora você está em Cristo, você não está mais perdido.
É disso que o apóstolo Paulo está escrevendo aos Romanos. Agora você está em Cristo, você não está mais perdido, você não está mais prisioneiro do pecado. Então ele diz: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, o que ele diz? Olha, o salário do pecado para aquele que não foi a Cristo é a morte eterna, eternamente separado de Deus. Mas aquele que crê em Jesus, ele recebe dele a vida eterna. Por isso que ele diz lá: eu sou a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque nós cremos que o nosso corpo, ele pode morrer, mas a nossa alma, o nosso espírito não. Nós não cremos que termina numa sepultura. Nós não cremos que termina num caixão. Morreu, terminou ali, acabou. Não. Nós cremos o que Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então ele está dizendo aqui, o salário do pecado é a morte. Vamos entender melhor isso aqui. O salário do pecado é a morte. Você já conheceu alguém que viveu uma vida tão ruim, tão terrível, tão desorganizada, tão cheia de problemas, tão cheia de confusão, e aí um dia essa pessoa encontrou a morte, e aí as pessoas dizem assim: mas do jeito que viveu, demorou para morrer. Nunca viu isso? Eu estou falando alguma coisa que você nunca viu. A pessoa viveu uma vida tão desregrada, tão torta, que aí um dia ela morre, e as pessoas dizem: mas até que viveu muito, demorou para porque o salário do pecado é a morte. Então existe, lógico, a consequência daquilo que nós vivemos. Mas aí Jesus está dizendo, não uma morte física. Ele está falando de uma morte eterna. Porque pior do que a morte física é a morte espiritual. A morte onde o homem vai ficar eternamente longe de Deus. Você lembra quando Jesus fala com os seus discípulos, que eles começaram a falar de perseguição, que eles seriam perseguidos, que eles seriam mortos? E eles ficaram temerosos, e aí Jesus disse assim: não, vocês não precisam temer o homem, que ele pode ferir o corpo e tirar e matar o seu corpo físico, mas o homem não tem poder de mandar você para o inferno. Você lembra que Jesus falou disso? Não tem problema se alguém morrer por causa de Cristo. Não tem problema, ele morre aqui, mas ele tem a vida eterna. É isso que Jesus está falando. E aí diz assim: vocês precisam temer aquele que, além de matar aqui, ainda pode mandar para o inferno. Eu acho que faz algum tempo atrás que eu preguei sobre isso. Então as pessoas falam do diabo, do demônio. Meu Deus, eu tenho medo. E ele diz assim: por que vocês têm medo do diabo? Jesus entregou para a igreja um demônio derrotado. Amém. A igreja recebeu de Jesus um demônio derrotado. E as pessoas têm mais medo do demônio do que temor de Deus. As pessoas têm mais medo. Ai, meu Deus, por que fizeram isso para mim? Por que fizeram aquilo para mim? Porque estão fazendo não sei o que. Porque levaram meu nome. Meu Deus, eu não consigo nem dormir. Porque Jesus disse: por que você está temendo? Ele entregou para a igreja um demônio derrotado. Ele foi derrotado lá na cruz. A igreja tem que surgir depois. Ele entrega para a igreja um demônio derrotado. Esse demônio que foi derrotado por Jesus não tem mais poder do que Deus, do que Cristo, do que o Senhor. E para ele fazer qualquer coisa, ele precisa de uma autorização de Deus, o Pai. Mas as pessoas têm mais medo do demônio do que temor de Deus. Eles têm mais medo que o demônio possa fazer alguma coisa por ele do que o temor de Deus, de que Deus possa exercer a sua autoridade soberana e enviá-lo para o inferno. A questão é que nós não pensamos que, Deus não vai, se ele mandar o homem para o inferno, ele vai ficar sozinho. Eu já ouvi uma pessoa dizer isso. Ele estava falando sério, não estava brincando. Não. Se
Deus for mandar para o inferno, porque peca, porque não sei o quê, Deus vai ficar sozinho. Não, Deus não vai mandar alguém para o inferno porque peca. Você sabia? Eu não falei nada que você não saiba, né? Deus não vai mandar alguém para o inferno porque peca. Se alguém for para o inferno é porque não aceitou Jesus, só por isso. Agora, se ele peca e ele é filho de Deus, aí ele vai se acertar com Deus depois. Um dia Jesus vem e vai se acertar com ele. Você consegue entender isso? Você conhece alguém que aceitou Jesus e vive uma vida torta, ruim? O pior modelo que possa existir na face da terra? Aí você diz, por que Deus não faz nada? Deixa, Deus vai fazer. Ele vai julgar. A palavra de Deus diz que Deus não é injusto. Então há pessoas que são cristãs, que creem em Jesus, que receberam Jesus, mas são piores do que alguém que nunca crê em Jesus. Mas essas pessoas um dia vão se resolver com Deus. Mas nós vemos lá em João que o único motivo pelo qual alguém será condenado por Deus é por quê? Porque não creu no Senhor. Porque não creu em Jesus. O julgamento é esse. A luz veio ao mundo, mas os homens não quiseram. Porque eles amaram mais as trevas do que a luz, porque os seus caminhos eram maus. Foi isso que aconteceu. E hoje acontece muitas vezes. Alguém entende que precisa de Deus, alguém entende que precisa de Cristo, mas ela pesa assim e diz, deixa assim. Tá bom assim. Tá bom assim, deixa assim. E o que mais diz a palavra então? A palavra está falando de uma morte, não uma morte física, mas de uma morte eterna. Por fim, Efésios 2:8, ele diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, o homem sem Deus ele está perdido, o homem sem Deus ele está condenado, o homem sem Deus já está com seu destino selado. Nada que ele faça para alcançar essa salvação, ele vai chegar a ela, porque a salvação não é resultado de coisas que o homem faça. Mas aí Paulo diz assim, a salvação é pela graça. Ou seja, Deus oferece ao homem a única oportunidade que o homem tem de ser salvo. Não existe outra. A única oportunidade é através de Cristo. Ele oferece ao homem de graça essa oportunidade, pela graça. Ou seja, o homem não paga para ser salvo. Você pecou, vamos fazer penitência. Não, o homem não paga para ser salvo. O homem não paga para melhorar a salvação. Você entende? O homem não paga para melhorar a salvação, e o homem não paga para ser salvo. Paulo diz assim, é de graça, Deus dá de graça. Você não precisa fazer nada. A única coisa que você precisa fazer é o quê? Aceitar. Crer. Crer o quê? Crer que você está perdido, que você está condenado, que a única solução é Cristo. Crer que você é pecador. O problema é que as pessoas pensam que não são pecadoras, porque na cabeça delas, pecador é aquele que mata, pecador é aquele que adultera, pecador é aquele que comete um crime, pecador é aquele que faz alguma coisa grave. Mas todo ser humano, quando ele nasce, ele já nasce pecador. Ele já está condenado, ele já está longe de Deus, ele já está perdido, ele precisa de salvação. E no momento em que a pessoa entende qual é a sua condição, e ela crê, não, eu creio que Jesus morreu por mim, eu creio que a morte de Jesus foi o suficiente, eu creio que Jesus lá na cruz tomou o meu lugar, porque eu estava condenado, aquela ira de Deus que veio sobre Cristo na cruz era para mim, era o meu lugar,
naquela cruz, era eu quem deveria estar lá, mas Ele tomou o meu lugar. Eu creio nisso. Então, porque eu creio nisso, eu sou o quê? Salvo. Salvo. Mas não tem palavra mágica? Não, basta crer. Basta crer. Não, eu creio. Jesus morreu por mim, eu creio, aquele lugar era meu, eu creio que eu estou perdido, eu creio que eu estou condenado, eu creio que não há outro meio de encontrar salvação a não ser por Cristo, não há nenhum outro nome dado entre os homens pelos quais eu seja salvo, nada que eu possa fazer, o meu único caminho, por isso que ele diz, eu sou o caminho, a única forma de eu encontrar salvação é Jesus, então eu creio nisso, pronto, eu sou salvo. E naquele instante, naquele segundo, naquele momento, a vida de Deus entra para dentro do homem. E aí, por isso que Jesus disse, para que aquele que crê em mim não morra, mas tenha a vida eterna. Simples assim. Não sei se você entendeu, mas é simples assim. Você está perdido, você está morto nos teus delitos, você está aqui, em outro, e aí Jesus vem e diz, não, toma aqui. Aí a palavra diz assim, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou do domínio do pecado e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou do nosso caminho onde estávamos perdidos, Ele nos desloca desse caminho perdido para o reino do Filho. Ele nos tira do lugar de condenação, Ele nos tira do lugar de condenação, do lugar de ira de Deus, e nos transporta para o reino do Filho de Deus. Porque todos nós que recebemos a Cristo nos tornamos cidadãos do reino de Deus. A gente não se torna membro de uma igreja, a gente se torna cidadão do reino. Amém. Amém? Jesus nos tira de um lugar e nos posiciona num lugar melhor. E tudo isso como consequência de uma única coisa, que alguém creia. Se você crê, aí Jesus vem e realiza todas essas coisas na nossa vida. Amém? Vamos orar? A palavra de Deus, ela diz que Jesus, ele estava na casa de um homem. Ele foi recebido naquela casa. Havia um jantar naquela casa. E de repente entrou uma mulher. E aquela mulher, ela era conhecida como uma mulher pecadora. A reputação daquela mulher, ela era conhecida naquela localidade. E todas as pessoas conheciam quem era aquela mulher. Mas eles não sabiam que aquela mulher havia tido um encontro com Cristo. Presta atenção. Eles não sabiam que aquela mulher havia tido um encontro com Cristo. Agora, Jesus está na casa desse homem. Há um jantar, há uma celebração. E essa mulher entra na casa, invade a casa. E ela se joga aos pés de Jesus e começa a chorar. Ela começa a chorar e a chorar e a enxugar os pés de Jesus com o seu cabelo, e ela chora e chora. E as pessoas dizem assim, se esse homem soubesse quem é essa mulher, porque a fama dela era de uma pessoa, de uma vida não muito elogiável. E eles diziam, se ele soubesse quem é essa mulher, ele não deixaria que ela tocasse. E aí Jesus disse assim, ó, aquele a quem muito foi perdoado, muito ama. As pessoas às vezes têm dificuldade de entender por que nós amamos a Jesus. Por que nós amamos a Jesus? Nós amamos a Jesus porque o nosso lugar era de condenação. Nós amamos a Jesus porque o nosso lugar era de perdição. Nós amamos a Jesus porque a nossa fama era uma fama não elogiável. Nós amamos a Jesus porque o nosso lugar era de sofrer a ira de Deus. Mas
nós encontramos a Jesus. Nós fomos encontrados por Ele. E quem entende o poder da salvação, entende a paixão que alguém pode ter por Cristo. Porque se não fosse Cristo, se não fosse Jesus, nós não estávamos perdidos. Se Jesus não tivesse nos alcançado com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu amor, com a sua entrega, tomando o nosso lugar, nós estávamos perdidos. Mas não, Ele nos alcançou. E por isso o amamos. Por isso a nossa vontade de nos lançar aos pés dele, chorar aos seus pés e de dizer como aquela canção: Cristo, 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 Cristo. Cristo, Tu és o mais desejado. Tu és o desejado, o mais desejado no mundo. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Nós vamos falar com o nosso Deus e Pai nessa noite. Se você já encontrou a Cristo, se você já foi a Cristo, se Jesus já te encontrou nos caminhos da vida, como Ele encontrou Zaqueu, se Jesus já te encontrou como Ele encontrou aquela mulher, se Jesus já te alcançou e você entende isso, hoje é uma noite muito própria para você dizer obrigado, Jesus. Porque a ceia fala da morte de Jesus. A ceia aponta para a morte de Jesus. Ele diz: façam isso. Cada vez que vocês celebrarem a ceia, vocês estão anunciando a morte do Senhor. O Cristo que morreu em primeiro lugar. Então hoje é uma noite que você pode agradecer a Ele. Que você pode dizer a Ele: obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Que você pode fazer como Zaqueu: Senhor, obrigado. O Senhor veio na minha casa, o Senhor me alcançou, o Senhor tocou em mim, eu estando perdido. Eu sou grato a Ti, Jesus. Mas talvez você ainda não encontrou Jesus. Talvez você ainda não entendeu que estava perdido, que estava condenado. E que o único caminho para você é Cristo. Por mais bom que você seja, o único caminho é Cristo. O único caminho para a vida é Cristo. E talvez você hoje precise tomar uma decisão. A palavra de Deus, ela diz que milhares de pessoas estão no vale da decisão. Milhares de pessoas precisam tomar uma decisão. Elas precisam decidir por Cristo. Elas precisam crer, elas precisam dizer: eu creio. Eu creio. Eu creio que Jesus morreu por mim. Eu creio que eu estava perdido. Eu creio que eu estava condenado. Eu creio que essa é a minha condição. Mas eu estou crendo que Jesus morreu em meu lugar. Eu estou crendo no sacrifício de Jesus na cruz. Ele tomou meu lugar. Ele suportou a ira de Deus em meu lugar. Eu creio em Jesus. Eu creio no seu sacrifício. Eu recebo. Eu recebo. Como Zaqueu que estava perdido, mas hoje eu sou achado. Hoje eu sou encontrado por Ele. Se você precisa tomar essa decisão nessa noite, hoje é uma boa noite para encontrar a salvação. Hoje é uma boa noite para você vir a Cristo, para você
que hoje entrou salvação nessa casa. Você que nunca tomou essa decisão por Jesus, aí no seu lugar, levante a sua mão. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que a vida de Deus ela entre em você. Eu não estou falando que você precisa mudar de vida. Eu não estou falando que você precisa fazer isso, que você precisa fazer aquilo, que você precisa mudar o seu modo de vestir, o seu modo de falar, o seu corte de cabelo. Eu estou dizendo que você precisa de Cristo. E a única coisa que você precisa fazer hoje é dizer: eu creio. Então você que está aí no seu lugar, que precisa tomar essa decisão hoje, quer tomar essa decisão hoje, levante a sua mão que eu quero orar por você. Pegue as mãos assim como a minha mão está levantada. Eu quero orar por você. Eu quero pedir em teu favor diante do Senhor. Aleluia. Eu quero orar para que a vida de Deus entre na tua vida. Que a vida de Deus entre para dentro de você. E aí a verdade de Deus que diz: ainda que você morra, você não morrerá eternamente. Você tem a vida eterna em Cristo Jesus. Se você está tomando essa decisão hoje, teve coragem de levantar a sua mão, eu quero convidar você a vir aqui pertinho. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu quero abraçar você. Se você está tomando essa decisão hoje, alguém que tomou essa decisão hoje, faça isso. Expresse, faça como aquela mulher que foi até Jesus. Alguém, é você e Deus, é você e Cristo. Jesus está te chamando. Quando Jesus chega na casa de Maria, depois da morte de Lázaro, alguém vem até ela e diz: o mestre está aqui, está te chamando. Eu quero dizer para você: o mestre está aqui, está te chamando. Há mais alguém? Há mais alguém? A oportunidade é sua. Venha aqui à frente, eu quero orar por você. Venha, venha, Jesus está te chamando. Isso, Jesus está te chamando. Eu quero, por favor, alguém venha abraçar esse casal. Alguém venha abraçar esse casal. Eu quero orar por eles agora. Aleluia. Vocês que estão recebendo a Cristo hoje, eu vou fazer aqui uma oração e vocês vão repetir bem baixinho. Você e Deus. Quem precisa ouvir é Deus. Nós não precisamos ouvir. Vocês vão dizer assim: Jesus, eu creio que sem ti eu estava perdido, eu estava condenado. Eu creio que o Senhor tomou o meu lugar e hoje eu te recebo. Tu és o meu Salvador. Eu te recebo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Por favor, abrace esse casal. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Que Deus os abençoe. Sejam bem-vindos. Você pode adorar o Senhor. Oh, aleluia. Você pode adorar o Senhor. Para nos dar sua doce graça e nos fazer. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se quebrou os cravos, derramou sua vida até a morte, provando a minha amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer.
desça dos céus. Você pode adorar o Senhor. Você pode adorar o Senhor. Por isso nós o amamos. Porque Ele nos amou primeiro. Por isso nós o amamos. Sem dizer, alcançou. Ele nos alcançou. Você pode ser grato a Ele. Seja como aquela mulher que se joga no pé de Jesus. E ele mandou convidar os seus amigos, e os amigos disseram que não podiam ir porque eles estavam ocupados. Eles tinham que cuidar da fazenda, eles tinham que cuidar do gado, eles tinham que cuidar do seu dinheiro. Então aquele Senhor disse: vão pelos vales, pela sarjeta, vão pelos caminhos e convidem os andarilhos, convidem os pobres, convidem os necessitados, para que eles venham sentar-se à mesa comigo. Sabe, nós somos essas pessoas. Nós somos essas pessoas que Jesus vem a nós e nos convida: venha, sente-se comigo à mesa. E a mesa se encheu de convidados. A mesa se encheu de convidados para sentar-se à mesa daquele Senhor. Esses somos nós. Não merecíamos de forma alguma. De forma alguma nós merecíamos. Mas Ele nos alcançou. Ele nos alcançou. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Aleluia. Você pode adorar o Senhor. Seja grato a Ele. Ele te alcançou. Ele te alcançou. Eu não sou mais eu. Aleluia, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Pai. E eu não sou mais meu. E eu não sou mais meu. Você pode cantar adorando o Senhor. Essa sede que me faz beber. És o nome que estuda ao pecar. E o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa. Gastarei minha vida pra te coroar.
Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Se você quer sentar sem já ficar em pé, todos nós vamos nos sentar à mesa do Senhor. A Santa Ceia, querido, não é o lugar e o momento em que julgamos quem pode ou quem não pode participar da ceia. Pode servir, pastor. Você pega e espera. Todos nós vamos participar juntos. São 2 cálices aqui. Tem um com suco e embaixo tem um com pão. A Santa Ceia não se trata de quem pecou mais, porque todos pecamos. A Santa Ceia se trata de Cristo. Fazer isso em memória de mim. Se trata de Cristo. Nenhum de nós é merecedor, nenhum de nós é digno, nenhum de nós é melhor do que qualquer outro para dizer: você não pode celebrar a ceia. Todos nós somos dignos, porque todos nós somos pecadores. Então todos nós vamos participar da ceia. Todos nós, as crianças, todos nós. Aleluia. Você pode pegar a sua ceia. Se você quiser ficar junto com alguém, quiser então participar da ceia com alguém e que não está do seu lado, você pode sair do seu lugar e ir para perto dessa pessoa, que nós vamos juntos agora celebrar a ceia do Senhor. Aleluia. Pode chegar perto do seu amigo, perto do seu colega, perto do seu familiar. Nós vamos abençoar agora. Pai, nós abençoamos agora este suco e este pão. Agora o cálice. Vai receber o cálice e você pode beber. Glória a Deus. Dê a mão aí para quem está perto de você. Olhe por um instante. Olhe por um instante. Agradeça a Ele. Obrigado, Jesus, por podermos nos assentar na tua mesa e podemos comer do pão e podemos beber do cálice. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos torna dignos. Da mesma maneira que na noite da ceia o Senhor serviu a ceia para Pedro que iria negar. O Senhor serviu a ceia para Judas que o traiu. O Senhor serviu a ceia para Tomé que duvidava de todas as coisas. Hoje nós também celebramos a ceia. Também somos servidos por Ti, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. E pelos nossos pecados, esmagados sem dizer uma só palavra, sem sua vida é a morte, não cantaria amarga, pra nos dar sua doce graça, e nos fazer. És o Cordeiro, aleluia, Jesus, pecados esmagados sem dizer uma só palavra, se entregou aos bravos, derramou sua vida até a morte, lutando a ira amarga pra nos dar. Glória a Deus. Pode aplaudir Jesus, pode aplaudir.